Panelas não tem 148 anos. Se um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, Panelas já repetiu muito sua história e pior, estacionou no tempo. Panelas não só não conhece sua história porque tem preguiça de pensar. O povo panelense foi enganado. Se você fizer uma pesquisa simples, notará que os dados que temos não fazem o menor sentido. Mesmo uma criança pesquisando na internet com atenção, perceberá que é tudo uma mistura de dados feitos por historiadores ruins, geralmente de rabo preso com a administração pública da época. Algumas coisas são tão óbvias que não se precisa nem de um cérebro para perceber. A primeira e principal coisa a se entender é que todos nós fomos enganados. Confúcio disse que para prevermos o nosso futuro, devemos estudar o nosso passado. A desgraça acontece quando nossas escolas nos ensinam errado a história. O desgoverno potencializa o erro, as gerações crescem sendo enganadas e os danos ao espírito do povo são irreparáveis. Não podemos ter orgulho de uma história que não é a nossa. Vamos às contradições históricas panelenses. Primeiro, o hino da cidade que você encontra no site oficial da prefeitura não é o hino da cidade. O hino que você vê como nosso hino na página oficial da prefeitura é o hino do centenário. Observe a data do hino, 1970, 100 anos depois da suposta emancipação. Ou seja, a cidade não podia estar completando 100 anos de emancipação sem um hino municipal. Em outras palavras, o hino que dizem ser da cidade é, na verdade, o hino de aniversário da suposta emancipação. E quem diz isso é o próprio hino. Festejamos o teu aniversário, nesta data com todo o fervor. Ó Panelas, teu nome lendário simboliza a paz e o amor. A parte festejamos o teu aniversário deixa claro que o hino trata do centenário e não da fundação. A Lei Provincial número 919. A Lei Provincial número 919 emancipou Bezerros, Caruaru e outras. Mas o que ela diz no seu artigo 2º é que eleva-se a vila, o povoado de Panelas. Na época, a Constituição vigente era do Império, 1824, que já fazia distinção de vila e cidade. Os distritos que tinham sede de municípios eram chamadas de cidades, aldeias ou vilas. Somente o distrito sede era considerado cidades como conhecemos hoje, pois somente esses possuíam autonomia municipal. Aqueles que não possuíssem autonomia municipal não eram emancipados. Se o fundador de Panelas foi o capitão Francisco Rodrigues de Melo, então Panelas tem cerca de 235 anos. Se os fundadores de Panelas, como diz o hino, foram os irmãos Mirandas, José de Miranda Santiago e Manuel de Miranda Santiago, então Panelas terá cerca de 203 anos. Se comemorarmos nossa emancipação, quando nos emancipamos no sentido estrito da palavra, ela completará 125 anos. Se Panelas comemorar sua emancipação quando se tornou vila, mas não se emancipou de fato, então ela tem 148 anos. Como o município tem uma tradição católica e temos nossa história inegavelmente relacionada com a paróquia Bom Jesus dos Remédios, penso que deve-se, pelo óbvio, seguir o exemplo da cidade de São Paulo, que escolheu 25 de janeiro de 1554, marco zero, para homenagear os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que fundaram o colégio que seria o centro de educação e formação dos indígenas para se adequarem ao modo de vida dos jesuítas e comemorarmos o aniversário da nossa cidade conjuntamente com a paróquia, o que nos daria 156 anos de existência. Isso porque Panelas está mais ligada à sua fé, tanto pela história com a capela, quanto sua história com a Guerra dos Cabanos. Os cabanos praticamente carregavam uma igreja por dentro das matas, do que por reconhecimento ou não do governo, que mais de uma vez tentou dobrá-la e não conseguiu. Sem dúvida, é importante conhecermos a nossa história, investigá-la e descobrir quais as raízes que nos fizeram como somos, o que alimentou nossos antepassados
e do que andamos nos alimentando. Olhando panelas com os olhos de um filho que se preocupa com a sua mãe, penso que ela deveria mesmo era seguir o conselho do bom Jesus dos remédios e nascer de novo.